do Senhor Jesus. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Ameleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Mamon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Ameleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Mamon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha o pastor, por favor. Dos piores defeitos nossos, de todo ser humano, é agir por impulso. Porque quando nós passamos por um problema, por uma dificuldade, logo na nossa mente vem para que essa dificuldade seja solucionada. E muitas das vezes, não que seja errado você pensar em solucionar um problema, uma dificuldade, mas o errado é agir por impulso, não perguntar a Deus, não falar com Deus, não fazer uma simples oração. Eu costumo dizer uma coisa, que Deus ele não age com boa intenção. Às vezes tem pessoas que erram, e você já deve ter falado isso. Fulano errou, mas ele teve uma boa intenção. Com Deus não tem isso. Com Deus tem obediência. Com Deus tem a direção que vem dele, tem que ser seguida. Amém, igreja? Quando Ameleque sai com a sua família daquela terra de Belém, que estava com fome, e a Bíblia tem outros exemplos também de fome. Quando ele sai para ir para Moabe, ele tem uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Tem que levar minha família para um lugar que eu possa dar o que comer a eles. Só que a Bíblia em nenhum momento está se referindo que Ameleque falou com Deus, pediu a opinião de Deus. Às vezes você, teu filho, já passou por certos apuros, problemas, porque pelo simples fato dele não te pedir um conselho, uma ajuda, não uma ajuda financeira, mas um conselho, uma direção. Quem está entendendo, em nome de Jesus? E é tão simples pedir isso para Deus, mas não é simples entender a direção que vem dele. É simples eu orar. E por que poucos oram? E por que poucos pedem? Nós temos um problema até hoje no Oriente Médio, causado por um impulso de uma mulher de Deus, uma mulher que tinha uma promessa vinda de quem? De Deus. Eu estou falando de Sara, porque Deus promete a Abraão que vai lhe dar um filho. Deus promete que ele vai ter um filho com Sara. Só que Sara não sabe esperar e toma uma atitude precipitada. Faz com que o seu esposo se deite com a escrava lá, com a serva, e ali eles têm um filho, chamado Ismael. Hoje, até o dia de hoje, há problemas. Esses dias mesmo, você deve ter visto na televisão, o Líbano enviando mísseis para atingir Israel. Dentro da mesquita, que está lá em cima do Monte Moriá, aonde os muçulmanos também vão lá adorar. Por quê? Porque eles se acham também possuidor. Pastor, por quê? Porque Ismael não é filho de Abraão? Isaac, mas só que Deus fala que é em Isaac
que vai vir a promessa. Amém, igreja? Mas por que até hoje há um problema? O problema estava lá, quando Isaac é desmamado, quando Ismael começa a caçoar de Isaac, e Abraão tem que tomar uma atitude para que Ismael vá para o outro lado com a sua mãe. Só que Deus fala, vou fazer dele uma grande nação. E você vê hoje o povo árabe é uma grande nação, mas há uma guerra, um conflito. Às vezes há situações na nossa vida que há conflitos, há guerras, há situações ruins que estão acontecendo porque nós fomos tomados de impulso, porque pensamos, não, vai dar certo, mas em nenhum momento dobramos os nossos joelhos e pedimos a opinião de quem? De Deus. Pastor, mas por que tinha que dar errado para ele? Olha o que aconteceu, ele morreu, a boa intenção dele não livrou ele da morte, e para piorar, os filhos dele também morreram. Se aquela mulher, quando viu seu esposo morrendo, ela tinha nos filhos a esperança de não passar necessidade, só que os filhos morrem também, quer dizer, a situação só foi piorando. Nós temos que aprender uma coisa tão simples, mas que é muito difícil, que é confiar em Deus, confiar em todos os momentos, em qualquer situação, porque na tua situação de necessidade vão vir propostas para você, mas essas propostas é para você abandonar a direção de Deus. É o que eu falei outro dia. Você está no deserto, está sendo provado no deserto. Lá no deserto você vai enfrentar algo chamado necessidade. Você vai passar por uma situação difícil. Ou você se curva à tentação que é lançada, ou você olha para o propósito que Deus já designou para você. Só que para eu chegar nesse propósito, eu tenho que enfrentar o deserto, eu tenho que passar por ele. Mas em nenhum momento Deus vai te desamparar no deserto. Em nenhum momento, se foi Ele que permitiu você entrar no deserto, Ele não vai te desamparar de lá. Você vai precisar de carne, Ele vai te dar. Vai ter momentos que o maná vai se tornar enjoativo, Ele vai mandar carne para você. Olha como Deus é generoso. Vai ter momentos, como eu estava falando com a minha esposa ontem, o povo sentia sede, mas não era de imediato que vinha água. E Deus, Ele dava água, mas não era de imediato, na hora que quer, no momento que eu quero. Tem muito crente mimado, tem muito crente que quando Deus fala não, ele já abandona o barco, ele já deixa de vir para a igreja, ele já acha que nada mais presta, ele já acha que as pregações são pesadas demais para ele. Por quê? Porque ele é mimado, porque ele não está acostumado a ouvir não, e Deus muitas das vezes vai falar não para mim, vai falar não para você. Quantas vezes você falou não para o teu filho porque você ama, e aquele não é por ofensa, não é para humilhar, porque você ama, porque ele não está preparado ainda para receber o teu sim. Mas o sim vai chegar na hora e no momento certo, vindo dele. Só que eu tenho que entender e compreender que o que vem dele é o melhor para mim. Então cabe eu esperar. Amém, igreja? É um exemplo tão claro que eu dou sobre quando uma pessoa está fazendo a comida. Se passar um tempo, está lá o filho, essa comida não vai ficar pronta não, mas tudo tem o seu tempo. E tem um ditado aí fora que o apressado ele come o quê? Dá até uma digestão, dá dor de barriga, porque aquela comida não está preparada no tempo dela. Então deixa Deus preparar aquilo que é teu. Deus está preparando a conversão do filho, Deus está preparando o teu próprio negócio, Deus está preparando algo extraordinário, mas nós temos que compreender que nós temos que enfrentar essa situação aqui. Quando Isaac passa fome na terra lá, Deus fala, não sai daí não. Mas Isaac pensou em ir para o Egito. Ele pensou como Elimeleque pensou, eu vou para um lugar para sustentar minha casa, mas Deus falou, não sai daí não. E quando é que eu não vou sair se eu tenho que sustentar minha família? Mas Deus não está falando para você ficar, Deus não está falando para
você enfrentar? Então enfrenta. Deus está falando para você orar pelo teu filho, então ora. Deus está falando para você progredir, então progrida. Deus está falando para você ler a Bíblia, leia. Por que é pesado? Por que é pesado, muitas das vezes, para uns vir para a igreja? É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Porque muitas das vezes a pessoa está longe de quem? De Deus. E quando nós ficamos longe do Senhor, tudo é pesado para nós. Seja uma oração, seja um jejum, seja vir para a igreja. É assim ou não é? Cada um de nós já passamos por isso. Mas quando a gente está na fé, é leve, é espontâneo. Quando a gente está na fé, a gente não dá um passo sem perguntar a Deus se a gente pode dar aquele passo. A gente não faz nada sem perguntar a Ele se tem que fazer aquilo. Escuta uma coisa, Deus vai falar com você. De uma maneira ou de outra, Deus vai falar com você. Quando você dobrar teu joelho e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Você vai ligar a televisão, você vai ver uma pregação que Deus vai falar com você, porque você pediu para Ele falar. Você vai vir para a igreja e você vai ouvir o pastor pregando e você vai dizer: parece que essa palavra foi para mim. Parece que não foi, porque você pediu para Deus falar. E Ele vai falar. Se teu filho te pedir um conselho, você não vai dar? Claro que você vai dar, e você tem prazer de dar, porque Ele te pediu. Se nós somos filhos, nosso Pai tem prazer de nos alertar, de nos mostrar. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 30:15, Deus vai falando que vê que propõe a vida e a morte. E Ele está colocando o quê? 2 caminhos para mim: a vida ou a morte. Só que como um pai, Ele orienta, está aqui, ó, os benefícios da vida e os benefícios da morte. Não é isso que você fala para os seus filhos quando eles eram menores? Não anda com fulano, não anda por esse caminho, porque você vai passar por sufoco, você vai passar por situação difícil. Você está aconselhando: olha, se você for por esse caminho aqui, você vai se dar muito bem. A nossa relação com o filho é a mesma coisa de Deus para conosco. E lá na frente Ele coloca a proposta: está aqui, decide o que você vai fazer. Só que lá na frente Ele fala assim: aconselho-te, pois, pela vida. Eu não só estou mostrando, eu estou te aconselhando a tomar posse desse caminho aqui, dessa direção, para que vivas tu e a tua descendência. Tem pessoas que estão batendo em murro e ponto de faca na família, porque ela não quer tomar a opção daquele caminho que Deus mandou. E é simples demais. Ah, então, pastor, se eu aceitar Jesus, que é o caminho, que Ele falou que é o caminho, Ele está dizendo que eu vou viver e a minha descendência, a minha família também. É isso que Ele está falando. Ele está dizendo que a tua família vai ser abençoada. Quantas vezes o teu filho já te contou uma vitória e nem da igreja ele é? Sabe por quê? Porque você está aqui, porque você está buscando. E quando você busca, não é só para você, é para todos os que te pertencem. Quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas, o que Paulo e Silas disse? Crê no Senhor para que seja salvo tu? Então é promessa. Paulo e Silas não falou isso da boca para fora, falou porque tem uma certeza plena que quando nós estamos no caminho da salvação, quando nós buscamos o caminho da salvação, a salvação também está dentro da nossa casa. A salvação pertence à nossa família. Mas hoje você está olhando aquele por que você está buscando, você está dizendo: como? Não se importa como não, vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Porque você tomou opção, mas não é fácil andar nesse caminho. Porque nesse caminho vai vir ofensa. Nesse caminho vai vir paulada. Nesse caminho vai vir muita luta. Mas nesse caminho vai vir tudo o que você precisa. Quem está compreendendo? Não fuja do caminho. Nós pregamos outro dia sobre o fugitivo Jonas. Deus tratou Jonas como fugitivo. Eu não quero ser tratado como fugitivo, eu quero ser tratado como filho. Amém, igreja? O fugitivo passa tempestade, pode morrer, porque ele está fugindo.
ele está longe. Só que se eu sou filho, eu estou do lado do meu pai, eu tenho tudo que o pai pode me oferecer. Eu não posso e não consigo administrar a minha vida. Eu não consigo. Mas se eu estiver com meu pai, ele vai me ensinar a administrar a minha vida. O que aconteceu com um filho que pediu tudo que era de direito dele? Pai, me dá aí a minha parte que me cabe. Toma. Mas ele conseguiu administrar? Não. Em princípio, estava com o bolso cheio de dinheiro. Em princípio, saiu da igreja, começou a se prostituir. Em princípio, saiu da igreja, parece que nada está dando errado. Mas chegou uma hora que, quando acordou, estava desejando a comida dos porcos e nem isso tinha direito. Sabe por quê? Porque você já foi iluminado por Deus. E a pessoa que está aqui dentro, ela foi iluminada por Deus, ela teve um encontro com Deus, ela vai para o mundo rejeita ela. Quando ele se deparou que o mundo estava rejeitando, ele queria a comida dos porcos e nem isso tinha direito. Ele pensou, lá na casa do meu pai, até os servos têm o que comer. Lá na casa do meu pai, aí a gente começa a dar valor às pequenas coisas. Aí a gente começa a dar valor dos momentos que estamos dentro da igreja. Deixamos de parar de reclamar e pensar, sair da minha casa, vim para a casa de Deus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muita gente que não está podendo vir. Tem muitas pessoas que não podem vir, tem outras que não vão poder nunca mais vir. Porque tomaram a outra direção. Quem vai compreender a palavra de Jesus? Se nós estamos aqui é porque Deus está nos instruindo a tomar essa direção, igreja. Diga glória a Deus. Olha o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o quê? Dando-lhe pão. Quer dizer, naquela terra que tinha fome, Deus se lembrou daquele povo. Deus não deixou aquele povo desamparado. Eles foram com a boa intenção para ir para um lugar, deu tudo errado. Só que ela ouviu falar que Deus se lembrou do povo, deu pão. Pão significa o quê? Sustento. Deus até permite a gente enfrentar uma situação difícil, mas Ele sempre vai lembrar. Diga glória a Deus. Quando a palavra de Deus está dizendo que Jesus, vendo e sabendo que aquele homem estava assim há muito tempo, sabe quanto tempo? 38 anos. Jesus estava indo para um lugar, desvia o caminho para ir para outro. Desliga ali, né? Jesus desvia o caminho para ir até o tanque de Betesda. E chegando lá, a Bíblia diz que vendo e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Ele sabe de tudo que se passa na tua vida. Ele sabe de tudo que você enfrenta. Ele está vendo tudo. Diga glória a Deus. Sabe aquelas pessoas que lutam contra você, que debocham de você? Ele está vendo tudo. E ele não está preocupado em mostrar para essas pessoas, não. Somente para te vangloriar. Ele está preocupado em glorificar o nome dele na tua vida. Porque muitas vidas vão ter um encontro com ele através do que ele vai fazer em você. Quantas pessoas já disseram para você o quanto você mudou? Quantas pessoas que mesmo calada olham para você e dizem, nossa, eu conheci ele ou ela no passado. Olha como está agora. Porque o nome de Jesus foi glorificado através do teu testemunho. Você não precisa falar nada. Porque para dar testemunho não precisa falar nada. A nossa vida, ela mostra isso. Amém, igreja? E dar testemunho de Jesus não é andar com o carro do ano. Tem muita gente que anda com o carro do ano e não tem Jesus. Tem muita gente que tem a melhor casa, está na igreja porque só buscou a melhor casa, mas não tem Jesus. Jesus não está habitando ali. Eu quero Jesus, eu quero uma casa boa, mas eu quero Ele principalmente.
principalmente na minha vida. Ele é o principal, Ele é a prioridade. Se Ele é a minha prioridade, eu vou perguntar a Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Quando você sair de casa, entrega a tua vida a Ele. Às vezes eu saio de casa, calma aí, para o carro, Senhor, entrega o meu veículo nas tuas mãos. Eu entrego todas as pessoas que vão entrar aqui nesse carro. Senhor, que o Senhor afaste todas as pessoas mal intencionadas de entrar aqui. Eu estou colocando na mão dele o que só Ele pode fazer, porque eu não sei quem são as pessoas. Você está compreendendo? Eu não posso evitar que algo de ruim possa acontecer comigo, mas Deus pode evitar. Eu não posso evitar que pessoas se levantem contra mim, mas Ele pode evitar. Isso é colocar na mão de Deus o que só Ele pode fazer. Não tente resolver aquilo que só Ele pode resolver. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Hoje a gente vai ler um pouquinho. Diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Se tiver dificuldade em casa, você lê. Versículo 4. É só mais um aí na frente. Precisa ir lá em Apocalipse não. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Elimeleque pediu ajuda a Deus? Não. Elimeleque consultou a Deus? Também não. Mas olha a diferença. Quem já achou? Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim no versículo 4: então, preste atenção, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. E o que, igreja? Até não terem mais força para chorar. Choraram tanto que nem tiveram mais força. Por quê? Porque quando Davi chega nesse lugar, a família dele não estava mais lá. O inimigo levou. Imagina, Davi, que era um homem tão temido, tinha tantos inimigos, ter a sua família na mão dos inimigos. O que ele vai pensar? Tudo de ruim. A angústia tomou conta do coração deles nesse momento. Já era, não tem mais jeito. Agora está tudo, vou perder minha família. Eu acabei de ganhar uma guerra, mas perdi a maior guerra, eu perdi minha família. Olha o que diz o versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. O povo que teve tanta vitória com Davi pensou em quê? Apedrejar ele, matar ele. O que vocês acham? Você que está se importando com pessoas que você fez bem, que está te apedrejando, você é melhor do que Davi? Você é melhor do que Jesus? Não. É o ser humano. Quando eles viram que Davi não tinha mais nada a oferecer, vamos acabar com ele. Esse é o ser humano. Só que o que Davi fez? Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, olha porém, Davi se revelou no Senhor, seu Deus. O que deve ter passado na mente de Davi? Preste atenção. A minha família foi levada como escravo pelos inimigos. O que vai acontecer com as minhas mulheres? O que Davi vai pensar? Tudo de ruim. Meus filhos vão virar escravos. Somente para eles me humilhar, para dizer: está aqui, eu estou com as suas esposas, eu estou humilhando os seus filhos. Preste atenção. Davi se angustia. E os homens também. E os homens colocam a culpa em Davi. Não, isso está acontecendo é por causa dele. Tudo que está acontecendo é por causa dele. Vamos matar ele. Só que a Bíblia está dizendo que Davi recobra o ânimo, se reanima. O que Davi deve ter pensado? Para pensar agora. Eu era um pastor de ovelha que nem meu pai me dava valor. Me tornei rei de Israel.
Eu era um menino franzino, pequeno, que nem a armadura do rei coube em mim. Mas eu lancei uma pedra e Deus fez o gigante cair por terra. Eu me tornei o homem mais famoso e mais temido da face da terra, porque Deus está comigo. Espera lá, não são eles que vão terminar a minha história. Diga a glória a Deus. Quantas coisas Deus já fez na tua vida, quantas maravilhas Deus já operou. Para pensar quem você era e quem você é agora. Para pensar, não estou falando só questão de dinheiro não, porque às vezes tem pessoas que estão na igreja e antes ela tinha até mais dinheiro, mas não tinha paz, vivia no tormento. Mas hoje você tem paz, as pessoas lá fora não têm. Pastor, mas eu estou enfrentando uma luta dentro da minha casa. Mas você tem paz, você está aqui, porque se você não tivesse paz, nem aqui você estava. Você estava angustiado dentro da tua casa. Tem pessoas que nem dormiu essa noite, tanta angústia que tem, mas mesmo com o problema você dormiu, e você está aqui. Recobra o ânimo em Deus em toda dificuldade que você passa. Eu costumo até brincar e dizer que a maior doença do crente é a amnésia espiritual. Porque ele recebe uma vitória, glória a Deus, aleluia. Amanhã ele está enfrentando uma luta. Por quê? Porque você não quer ser abençoado, você não quer vitória. Deus não faz filho mimado. Ele vai permitir que uma luta aconteça para você vencer a luta, porque ele está contigo, você vai vencer. Não vai vir de mão beijada. Quando você entra numa empresa, tem que trabalhar o mês inteiro. Quando chega no outro dia, lá no mês, no dia 5, sei lá, no dia 30, há recompensa por aquele mês trabalhado. Como é que você quer ter recompensa sem fazer nada? A recompensa vai vir mediante aquilo que nós operamos. Quais são as sementes que nós estamos plantando? É os frutos que nós vamos colher. Mas ninguém, é o que eu disse outro dia, até mandei um áudio falando sobre isso. Ninguém está vendo a obra, o que está acontecendo atrás do muro. Ninguém está vendo a grandiosidade que vai acontecer, mas só vai ver quando o prédio for erguido e falou: calma aí, tem um prédio aqui. Mas eu não estava vendo nada, é claro, porque Deus age em silêncio. Deus não se amostra para ninguém, Deus age em silêncio. Quando o ser humano menos percebe, a bênção já aconteceu. Quando Elias estava dentro da caverna, a presença de Deus veio no silêncio. Não veio no terremoto, não veio no fogo, veio numa brisa tranquila e suave. Era ali que estava a presença. Deus está operando na tua casa no silêncio, você não está vendo, mas Ele está operando lá. Naquele coração, naquela mente, naquela vida. Você não está ouvindo, você não está vendo, mas Ele está operando. Quem está compreendendo em nome de Jesus? Mas para a gente terminar, ele diz aqui, ó, versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi a quem? Dizendo: perseguirei o mando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançará, e tudo libertará. Ao contrário de Elimeleque, Davi, ele pergunta a Deus se ele pode ir. Sabe o que aconteceu? Depois eu quero que em casa você lê tudo. No meio do caminho, fica um inimigo no meio do caminho, doente. Deixaram ele para trás. Só que aquele homem ficou propositalmente para mostrar o caminho para Davi, da onde estava a sua família. Propositalmente Deus vai permitir que certas coisas aconteçam no teu caminho, para Ele te levar onde você tem que chegar. Tem pessoas que vão aparecer no teu caminho, mas ela vai embora, mas ela só vai aparecer no teu caminho para você ser ajudado a chegar onde Deus quer que você chegue. Porque Ele vai fazer você chegar. Se aquele homem não está doente, se ele não está machucado, se ele não fica no meio do caminho, Davi não ia saber onde chegar. Mas Deus permitiu aquilo acontecer para Davi chegar onde ele tinha que chegar. Tem obra de Deus acontecendo e você não está vendo, mas você tem que crer que está acontecendo. Agora,
Não dá um passo sem perguntar a Ele. Não dá um passo sem falar com Ele. Não dá um passo sem tomar alguma atitude. Fala com Ele: Senhor, fala comigo o que eu tenho que fazer. E Ele vai falar no teu coração. Diga glória a Deus. Olha, preste atenção. Moisés não saiu da casa de Jetro enquanto ele não ouviu a voz de quem? De Deus. Deus vai falar contigo forte no teu coração. Mas quando Ele falar, não fica na casa de Jetro, não. Vai para onde Ele mandou você ir, porque a grandiosidade dele vai acontecer sobre a tua vida. Pastor, eu creio nisso, então fique de pé no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Você que quer ouvir a voz de Deus dentro do teu coração, coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada vida, a cada pessoa, meu Deus, que aqui se encontra.